Olá, meus irmãos, muito bom dia, que Deus possa continuar nos abençoando na prestação de culto para Ele, nesse serviço religioso que nós estamos fazendo aqui neste domingo e que nós possamos continuar servindo a Deus com o nosso melhor, dando a Deus o nosso melhor, que eu acho que isso é o que Deus requer de nós. Quando Ele nos oferece a salvação de forma gratuita, o que Ele pede de nós é que nós façamos também o nosso melhor, que nós façamos as boas obras, porque nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras, e que nós façamos isso de forma excelente. Antes de nós começarmos aqui a nossa aula, a nossa discussão, eu gostaria de orar, que você possa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, porque aqui estamos mais uma vez para ouvir o Senhor falar conosco, para ouvir o Senhor nos orientar, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos fortalecer, confortar, exortar, ensinar. Nós precisamos de Ti, Senhor. Segundo a Tua palavra, a eficácia da Tua palavra, a eficácia do Teu poder, fala conosco, Deus. Ministra a Tua palavra aos nossos corações. Fala com cada um dos meus irmãos, com cada família que está com esse televisor, celular, com essa tela ligada, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Não permita que possamos ouvir essa palavra e ela não cause nenhum efeito na nossa vida, ou efeito na nossa vida com o Senhor, Deus. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos estudando a declaração de fé da Fraternidade Reformada Mundial. A Fraternidade Reformada Mundial é uma instituição que reúne igrejas de todo o mundo, igrejas que pensam de forma similar e dentro da fé reformada, obviamente. Essa declaração de fé foi confeccionada agora no início dos anos 2000, ela ficou pronta em 2011 e desde então as igrejas da Fraternidade Reformada Mundial têm adotado a declaração de fé como uma lente de interpretação ou uma ótica de como ver as coisas do mundo, de como ver os assuntos que estão em alta no mundo e também uma forma de interpretar as Escrituras. Lembrando que a declaração, como as outras confissões, os outros credos, todos eles estão debaixo da autoridade das Escrituras, a autoridade da Bíblia. Abra aí na sua página 5 da Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial. Quem não tem o documento pode digitar no Google, Declaração Fé Fraternidade Reformada Mundial PDF. O segundo site que aparece lá é o site que você já consegue baixar o arquivo em português. Vai lá na página 5 e nós vamos hoje estudar o segundo parágrafo. O Criador e suas criaturas. Você vai conseguir ver aí. Se você já tem o documento físico, também abra na 5ª página e nós vamos ler o segundo parágrafo, item 2. Vamos lá. Deus comunica sua presença e seu poder a todas as suas criaturas, mas em particular à raça humana, que Ele fez segundo a sua própria imagem, tanto o macho quanto a fêmea, ou como a fêmea. Quanto ao ser, quanto à essência do ser humano, há igualdade básica entre homens e mulheres, ou entre o macho e a fêmea, mas com diferenças, de sorte que as vocações de homens e mulheres não são intercambiáveis, mas sim complementares. Embora não haja em Deus nenhuma distinção de gênero, Ele se revela a nós essencialmente em termos masculinos, e seu Filho, obviamente, se encarnou como homem. E aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre a relação do Criador com as suas criaturas. Vamos lá. Como toda aula nossa, a gente vai rodar um pouquinho a Bíblia, as Escrituras, para vermos o embasamento bíblico ou escriturístico dessas frases, dessas verdades que a declaração traz à tona. Romanos capítulo 1, versículos 20 e 21. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, deixa ela do lado aí junto com o documento, junto com a declaração, e vamos estudar as Escrituras. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, a igreja que se localizava em Roma, capítulo 1, versículos 20 e 21.
Abriu? Vamos lá? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, obsoletos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Vamos tentar entender isso aqui. A Bíblia nos diz, e está claro aqui para a gente, que claramente, ou de forma clara, que não é escondida para ninguém, Deus se revela nas obras da criação, nas coisas que foram criadas. Deus criou a árvore, Deus criou a terra, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou o ser humano, Deus criou as espécies segundo cada uma, Deus criou o tempo, Deus criou o espaço, Deus criou as leis. Tudo isso, quando nós olhamos e contemplamos a complexidade disso, não há como, no nosso coração, a gente não chegar a uma conclusão. Existe um Deus. Não há como não chegar nessa conclusão. A Bíblia diz isso, que as obras de Deus revelam a existência de um Deus que é superior, que um Deus que não é a árvore, de um Deus que não é o sol, de um Deus que não é Júpiter, nem os planetas e nem as estrelas, mas de um Deus que é superior a todas as obras da criação. Isso é o que a gente chama, teologicamente, de revelação geral. O que é a revelação geral? Provavelmente vai ser um dos argumentos no dia do juízo final que Deus vai dizer para toda a humanidade. Vocês sabiam que existia um Deus. Vocês não procuraram o Deus ou adoraram a criatura no lugar do Criador, como está aqui na sequência, se você continuar lendo a sequência da passagem, que antes eram para procurar o Criador, não, mas procuraram e adoraram a criatura. O sol, a lua, os planetas, ou até mesmo a raça humana, o ser humano, tudo isso virou Deus num coração insensato, num coração obscurecido, num coração petrificado, num coração não convertido a Jesus Cristo. Isso é o que a gente chama de revelação geral. Essa revelação geral está disponível para todos e ela é mostrada para todos. Bruno, mas você está falando uma coisa que parece que entra um pouquinho em contradição. Não existem os ateus e eles não são convictos de que Deus não existe? O ateísmo, ele não é inato ao ser humano, ou um ser humano não nasce ateu. Isso a gente pode provar biblicamente. As pessoas se tornam ateias. O ateísmo é um produto do raciocínio, é um produto do coração petrificado, de uma mente petrificada, de uma mente resistente ao Evangelho, resistente ao chamado do Evangelho, que passa a acreditar que não existe um Deus. A operação do erro, né? Ou o Senhor envia o erro, a mentira, para que a pessoa passe de fato a acreditar que não existe um Deus. O ateísmo é um produto da minha racionalidade madura, adulta, mas ninguém nasce ateu. Todos nós nascemos com um sentimento lá no mais íntimo. Existe um Deus que fez essa cachoeira linda, que fez esse mar maravilhoso, que fez essa cadeia de montanhas impressionante, a neve, o gelo, o sol, a praia, ou uma floresta densa. Existe um ser superior que fez todas essas coisas. E aqui a gente tem o que a gente chama de revelação geral. Portanto, Deus comunica a sua presença ou a sua existência e seu poder a todas as suas criaturas, mas em particular à raça humana. E aqui é o que a gente tem como embasamento para isso. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Roda um pouquinho para frente. Carta aos crentes que vieram do judaísmo da época, né, aos hebreus. Hebreus é o outro nome dos israelitas, ou descendentes de Israel.
Quem era Israel? Deus mudou o nome de alguém para Israel. Quem? Jacó. Jacó foi um dos patriarcas e Deus mudou o seu nome para Israel. Todos os descendentes de Jacó ou de Israel a gente chama de israelitas ou hebreus, ou tecnicamente, mais de forma abrangente, judeus. A carta é escrita por alguém que a gente não sabe exatamente quem é. Há algumas suposições de quem seja, mas a carta é escrita aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse versículo aqui, ou essa passagem, a gente utiliza para falar de um monte de coisa, para falar da terminalidade, da inspiração das Escrituras. Então, houve um tempo em que Deus falava aos profetas, depois, por último, Deus falou através do Filho e cessou a revelação. Nós, cristãos bíblicos, dizemos que a palavra revelação, que eu sei que é muito utilizada hoje em dia aí no meio evangélico, mas para nós a palavra revelação, ela significa novas verdades. Novas verdades que Deus trouxe para a humanidade, se revelando. Então Deus começou a sua revelação através de Moisés. Moisés escrevendo os livros, os primeiros livros na cronologia bíblica, e provavelmente os primeiros livros a serem escritos, se a gente colocar Jó aí como escrito de Moisés, ou talvez um pouco antes Jó. Deus começou a se revelar para o homem através da história da criação, através da história da humanidade, dos antediluvianos, do dilúvio, e depois a história de um povo escolhido através de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus foi se revelando para o homem, o que ele gostaria que o homem fizesse, qual era o padrão que o homem deveria cumprir, ou obedecer a Deus, até que chegasse na revelação final, que foi a revelação de Jesus Cristo. No versículo 2, diz aqui: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A revelação do Filho de Jesus Cristo não é uma revelação geral. Não é toda a humanidade que tem uma experiência íntima, profunda e complexa com o Filho, com Jesus Cristo, com o Salvador. Aqui nós estamos falando de uma revelação específica, direcionada a algumas pessoas. Não são todas as pessoas que estão vivas hoje, bem que poderia ser, mas não serão todas essas pessoas que terão um encontro profundo, íntimo, verdadeiro e real com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Deus comunica a sua presença e seu poder a todas as suas criaturas através da revelação geral. A gente, ainda unindo outras partes das Escrituras, a gente diz que Deus se revela para todos através de duas formas. Através da natureza, então Deus se revelou através das obras que foram criadas, do tempo, do espaço, das coisas que foram criadas no espaço. E Deus se revela na consciência das pessoas. Mesmo a mais ignorante, mesmo a pessoa mais incauta, mesmo a pessoa mais ignorante que possa existir no sentido de conhecimento, de fato, ela tem algo interior que diz para ela: existe um Deus. Existe um Deus superior, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que te criou, e você não está bem na fita com esse Deus, como a gente costumava dizer no passado. Você não está bem com esse Deus. A consciência nos condena. Existe uma voz da consciência, Porque Deus se revela através da nossa consciência e através das obras da criação. E essa revelação específica é para algumas pessoas. Graças a Deus que Deus foi lá na onde você estava, na onde eu estava, no lamaçal de pecado, no império das trevas, escravo de Satanás e do pecado que habita em nós, e nos tirou através de seu Filho, Jesus Cristo. E por isso nós glorificamos a Deus. Amém? Porque Ele foi lá e nos salvou. E é isso que esse parágrafo está querendo nos dizer. Continuando esta frase,
mas em particular a raça humana, que ele fez segundo a sua própria imagem, tanto o macho como a fêmea. Vamos lá no primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Logo no primeiro capítulo, versículos 27 e 28. Olha lá, abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Moisés, quem escreveu esse livro, enquanto você abre a escritura, foi o grande legislador do povo de Israel. Moisés, a partir dos 10 mandamentos, que está lá no capítulo 20 do livro de Êxodo e também no capítulo 5 do livro de Deuteronômio, a partir desses 10 mandamentos, Moisés legislou ou fez um código moral de conduta para os judeus com mais de 600 regulamentos. Quem fez isso tudo? Moisés, através da inspiração de Deus. Nós pegamos a lei de Moisés e dividimos ela em 3 aspectos, né? Leis que a gente poderia chamar de leis cerimoniais, leis civis e leis morais. As leis cerimoniais era a forma do culto, ou regiam a forma de culto que os israelitas iriam prestar a Deus. O que trazer para adorar, como trazer, a quantidade que trazer, como seria feito aquele sacrifício, ou aquela prestação de culto, ou aquela adoração, ou aquele serviço religioso, quem poderia fazer, dependendo do que você fizesse na sua vida, naqueles dias anteriores ao sacrifício, à adoração, o que você deveria fazer para adorar a Deus, como você deveria pedir perdão para Deus, através de qual sacrifício, qual tipo de oferta, o que trazer. Tudo isso foi legislado através das leis cerimoniais. As leis civis, porque Israel, diferentemente do que a gente tem aqui no Brasil, era uma teocracia. Então era um governo teocrático, ou um governo em que Deus era o governador da nação de Israel. Era um governador divino mediado por um homem, né, por uma pessoa. Neste caso, o primeiro deles foi Moisés. Então, as leis civis de Israel eram leis civis concernentes a um Estado teocrático, muito diferente do Brasil, que é um Estado democrático, laico. Tecnicamente, o presidente é quem governa o país. E as leis morais eram as leis relativas leis relativas concernentes à conduta moral das pessoas. Nós dizemos que no Novo Testamento, na Nova Aliança, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a parte cerimonial e a parte civil, ela foi cumprida em Cristo. E a parte moral, ela prevalece. Por isso que a lei moral do Novo Testamento, ela é idêntica à lei moral do Antigo Testamento. Nós não estamos falando de 2 compêndios legais. Nós não estamos falando de de uma escritura que existe um racha no meio e o que valia para o Antigo Testamento não vale para o Novo Testamento. A Bíblia é uma continuidade. A Bíblia é uma sequência lógica. A lei moral do Antigo Testamento é extremamente válida para a lei moral do Novo Testamento. Detalhe, a lei moral do Novo Testamento ela foi amplificada. Antes, você não podia deitar com a mulher do teu próximo. Na nova lei, na nova aliança, você não pode nem pensar ou sequer imaginar deitar com a mulher do próximo. Então a lei ela foi muito mais intensificada, né? Ela foi muito mais expandida. Feita essa introdução, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A gente, né, quem fez a turma que fez a declaração pegou esse versículo quase e colocou ele exatamente do jeito que está nas Escrituras. Então Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Interessante que nenhuma outra criatura foi mencionada pelas Escrituras dizendo que Deus criou a imagem dela. Então Deus nos criou, o ser humano, tanto o macho quanto a fêmea, à imagem dele.
Muito mais do que uma aparência física, mas a aparência do ser, da essência. Nós temos uma alma e um espírito que têm atributos e características semelhantes às de Deus, que nenhuma outra criatura sequer chegue perto disso, ou se aproxima disso. O que a gente costuma usar, a terminologia que a gente costuma usar na teologia para falar sobre essa imagem de Deus, é essa expressão que está aí no slide. Imago Dei. Imago Dei é uma expressão em latim que significa imagem de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus. E por que é importante a gente falar sobre isso? Com certeza vocês já devem ter questionado, gente, mas tem pessoas ímpias que fazem muito mais coisas boas, obras boas, do que crentes. Vou pegar o exemplo, por exemplo, que é um exemplo notável, público, do Bill Gates, né? O dono da Microsoft. Por muito tempo foi o homem mais rico do mundo. Hoje, algumas pessoas passaram na frente. O Bill Gates, ele investe bilhões de dólares anualmente na África para impedir a disseminação do HIV, em combate à disseminação do HIV e da fome. A gente não sabe, né? Não sei até onde que Bill Gates conhece a Deus ou não, mas supondo que ele não conheça a Deus, que não é uma pessoa que de fato tem um relacionamento íntimo com Deus, como que uma pessoa dessa pode fazer uma coisa tão linda dessas, né? Uma coisa tão maravilhosa? E tantas outras pessoas fazem coisas boas e às vezes não tem Deus no seu coração. A gente fala sobre isso, né? Exatamente essa expressão, Imago Dei. Porque apesar do pecado ter manchado, rabiscado, riscado, rasgado a imagem de Deus no homem, ainda existem traços, ainda existem vestígios da imagem de Deus no homem. E por isso o homem consegue fazer coisas boas, porque ele foi feito à imagem de Deus. Vamos na passagem lá de Romanos, no capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Abra sua Bíblia. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Pedro pregando, né? Desculpa, eu estou aqui em Atos, mas é o próximo livro, é Romanos. Paulo escrevendo à igreja de Roma novamente. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Lembra que eu disse para vocês que Deus se revela na natureza e na consciência das pessoas? Está aqui a base bíblica para a consciência. Porque Deus gravou a norma da lei, ou os mandamentos foram gravados no coração do homem, e não importa o quão ímpio, não importa o quão pecador é este, a norma da lei foi gravada no coração e a consciência dele o acusa, dizendo: você está contra um Deus que em algum momento vai te punir por isso, que em algum momento vai exercer justiça e juízo sobre o pecado não confessado e não perdoado. Então aqui a gente tem a expressão Imago Dei e a base bíblica para ela de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como está escrito na declaração. Também tirando disso daí, existem duas possibilidades pelo cristianismo histórico e bíblico. Só existem duas possibilidades: macho e fêmea. Nós vimos no relato das Escrituras, tanto no livro de Gênesis, quanto na continuidade das Escrituras, que não há possibilidade de ter algo diferente disso. Deus criou o homem e Deus criou a mulher.
Deus não criou nenhum ser humano ou nenhum ser que ficasse no meio do caminho ou que fosse um macho, mas com macho com características diferentes. Aqui a gente levanta um assunto bastante discutido e melindroso hoje em dia, que é o assunto da ideologia de gênero ou da teoria de gênero, ou outros nomes que o pessoal dá. Está muito envolvido na discussão, quando a gente fala ideologia de gênero, na discussão da diversidade sexual e de tantos outros assuntos que são paralelos a este, ou que se tocam, né? Basicamente, a ideologia de gênero, ou a teoria de gênero, diz que o sexo biológico ou o sexo imputado no nascimento não necessariamente precisa ser o sexo adotado pela pessoa. Tecnicamente, na ideologia de gênero e nessa discussão de expressão de gênero ou identidade de gênero, a pessoa poderia ser diversas coisas diferentes. Então, poderia ser um homem que o sexo biológico é um homem, mas que é uma mulher e que gosta de um homem. Ou que é um homem, biologicamente, mas por dentro é um homem e que gosta de uma mulher. Ou não, é um homem que se identifica como uma mulher na sua expressão de identidade de gênero e gosta de mulher. Quando a gente faz todas as possibilidades por essa teoria, eu não estou concordando com isso, tá? Só estou apresentando o que é a ideologia de gênero. Quando faz todas as possibilidades, dá mais de 40, ou aproximadamente 40 possibilidades diferentes de uma pessoa se portar como identidade do ponto de vista sexual, né? Ou de gênero mesmo, na discussão do gênero, né? Em torno de 40 possibilidades diferentes. Segundo as Escrituras, só há duas formas de nós sermos. E nós somos, nessa discussão, nós defendemos o binarismo, ou a condição binária, ou é homem ou é mulher. E eles defendem uma condição não binária. Existem, na verdade, um panteão de formas diferentes de você se portar como gênero. A academia, as escolas, o movimento Escola Sem Partido, que é um movimento que tenta implantar ou ser implantado no Ministério da Educação e Cultura do nosso país, defende a ideologia de gênero, defende todo esse conceito que eu acabei de explicar para vocês. Então, nós cristãos, que somos bíblicos, que preferimos ficar com as Escrituras do que com qualquer outra teoria, ideologia, filosofia ou modo diferente de ver o mundo do que a Bíblia nos garante ou do que a Bíblia nos mostra, a gente precisa ficar com essa forma bíblica de ver a sexualidade humana. Bom, continuando aí no parágrafo, quanto ao ser, há uma igualdade básica entre homens e mulheres, mas com diferenças, de sorte que as vocações ou as ações ou a forma de viver dos homens e das mulheres não são intercambiáveis, mas complementares. O homem, na ocasião da família, precisa da mulher, e a mulher, na ocasião da família, precisa do homem para se complementarem. Eu tentei levantar aqui alguns desvios dessa doutrina e são coisas que talvez não são tão presentes na sociedade hoje, mas ainda existem e existiram muito no passado, né? Por exemplo, o machismo. O machismo é a ideia de que o sexo masculino ele é superior, mais capaz, mais inteligente e que determinadas ramos e atividades, por exemplo, econômicas, somente o homem daria conta de fazer, né? E isso pode ser até implantado dentro da família, dentro da sociedade, uma forma dominadora masculina, ou uma figura dominadora masculina. Isso causa enormes tragédias, isso causa enormes impactos, não só na família, mas em toda a sociedade. Isso é um desvio dessa doutrina de que o homem e a mulher foram criados iguais no seu ser. Eles assumem papéis diferentes. Existe um papel para o homem e um papel para a mulher, mas são iguais, tão capazes quanto, tão inteligentes, tão sábios. Eu arriscaria dizer que a inteligência e a sabedoria das mulheres muitas vezes sobrepuja a dos homens.
Nós fomos criados iguais. E eu poderia exemplificar aqui o papel do homem com o papel da mulher, resguardada as devidas proporções, com a Trindade. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia prova claramente, apesar do nome Trindade, ou Trinitarismo, ou sinônimos a estes não estarem nas Escrituras. Tem muita gente que acha que a palavra Trindade está nas Escrituras. Não, a palavra Trindade é o produto já de um estudo das Escrituras. Os primeiros pais da igreja, né, chamados de pais apostólicos, ou os pais da igreja, eles cunharam esse termo Trindade para se referir a Deus. Quando eles viram a expressão de um Deus que é um só, como nós vimos na aula passada, um Deus único, nas aulas passadas, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, mas que se manifesta através de 3 pessoas. Existem 3 pessoas na Trindade. Da mesma forma, a gente consegue comparar isso ao homem e à mulher. São 3 deuses? Não, é um Deus só, 3 pessoas. Existe diferença de autoridade, poder, glória? Não. Os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, têm a mesma glória, o mesmo poder, são dignos do mesmo louvor, são feitos da mesma substância, da mesma essência que nós não conseguimos descrever. A gente só sabe que é espiritual, mas são feitos da mesma essência, mas na economia da Trindade, que é uma expressão que a gente utiliza para dizer como que eles se relacionam, o Deus Pai, o Deus Filho está submetido à autoridade do Deus Pai e o Deus Espírito Santo submetido à autoridade de Deus Pai e Deus Filho. Da mesma forma, o homem e a mulher são feitos iguais, da mesma essência, são feitos do pó, ao pó vão retornar, são pecadores, estão no estado de ira contra Deus, ou um estado de inimizade contra Deus, se não se converterem. Mas na economia do casamento, ou na situação do casamento, a mulher se submete voluntariamente à autoridade do marido. E isso eu não estou falando de subserviência feminina, que são coisas completamente diferentes. A subserviência feminina é uma dominação do homem e uma escravidão da mulher. Coisas completamente diferentes, e as Escrituras nunca defenderam a escravidão ou a passividade feminina. A mulher continua sendo ela, com os seus desejos, com as suas vontades. A mulher continua sendo uma pessoa que tem querer. Eu posso não querer, eu posso desejar, eu posso não desejar. Nós estamos falando de quadros completamente divergentes a isso. A passividade masculina, que é algo muito comum dessas gerações, tanto da minha geração, talvez até das gerações que estão vindo, que foram criadas, fomos criados no mundo, né, de liberalidade, de feminismo. Então, homens, popularmente conhecidos como homens banana, né, homens sem expressão, homens sem assumir responsabilidades, homens sem assumir a carga que lhe é conferida, porque ao homem é conferida uma carga diferente do que a mulheres. Homens que não assumem o seu papel de fato de homem. É que eu não estou dizendo de homens que são homossexuais, não. Eu estou dizendo de homens que são extremamente passivos, sem força, sem expressão, sem assumir responsabilidades e diversas outras consequências relacionadas a isso. A dominação feminina, também o oposto, né? Ao invés de uma dominação masculina, mas uma dominação feminina, também é uma heresia contrária ao que as Escrituras nos orienta. E a subserviência feminina que nós já falamos. Cada um tem o seu papel. Dentro do casamento, os papéis, eles se complementam ou são complementares. Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3 diz bastante pra gente de como funciona ou como deveria funcionar um casamento e uma família em que Deus é o centro. Efésios capítulo 5 diz lá, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como é que eu me alegro? Como é que eu me encho do Espírito Santo? Ele diz lá, cante com salmos, fale com seus irmãos a respeito das Escrituras e algumas outras coisas, e diz, vocês têm que sujeitar-se uns aos outros. Como é que eu me sujeito uns aos outros? Aí começa dizendo, a mulher
tem que ser sujeita ao seu marido, tem que se portar frente às outras pessoas como uma mulher decente para não desrespeitar o seu marido. Da mesma sorte o homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja. E isso é tão profundo, porque Cristo entregou sua própria vida pela igreja. Nós, homens, dentro do casamento, precisamos entregar a nossa própria vida para as nossas mulheres. Muito mais difícil do que a mulher se sujeitar, pelo menos no meu entendimento, sujeitar-se ao homem. Então, o que a declaração está dizendo, nós acabamos de embasar biblicamente. Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3 e tantas outras passagens. Meus irmãos, já estou terminando esse segundo parágrafo. Vamos ler a última frase. Pega aí o documento e leia comigo, por gentileza. Embora não haja em Deus nenhuma distinção de gênero, ele se revela a nós essencialmente em termos masculinos, e seu Filho encarnou como homem. Nos últimos 50, 60 anos, está havendo um movimento de releitura das Escrituras, como eu disse aqui, de releitura da Palavra de Deus pela ótica de grupos minoritários. Vou dar um exemplo do que aconteceu muito na América Latina. Não sei se vocês estão a par deste assunto, mas se chama Teologia da Libertação. O que isso significa? A Teologia da Libertação surgiu no seio da Igreja Católica, principalmente, ela foi também para o campo protestante, mas para olhar as Escrituras não mais como um manual de salvação unicamente da alma, mas é um manual de salvação da condição humilhante, pobre, decadente da sociedade. O olhar para as Escrituras é um olhar muito mais sociológico do que um olhar teológico. E vários padres ficaram famosos, alguns pastores aqui no nosso país também ficaram famosos por pregar uma escritura muito mais social, que na verdade a libertação do ser humano é a libertação da pobreza, é a libertação da fome, é a libertação da falta de um teto, da falta de uma roupa para vestir, como se Deus tivesse vindo à terra através de seu Filho para salvar o homem da sua condição social deplorável. Isso é a releitura das Escrituras pela ótica de uma minoria ou pela ótica de um segmento social. Da mesma forma, a diversidade sexual, né? Da mesma forma o feminismo, da mesma forma o próprio grupo LGBTQI tem feito essa releitura das Escrituras e até mesmo reescrevê-la com termos um pouco mais agradáveis e menos ofensivos ao seu modo de viver. Por exemplo, o feminismo tem uma Bíblia e você pode adquirir uma cópia dessas Escrituras, em que no lugar onde está escrito que Deus é Pai, ou que todas as vezes que se relacionam a um substantivo masculino para Deus, ou um artigo masculino para Deus, eles substituem isso por um artigo neutro, ou por um termo neutro, ou até mesmo por um termo feminino, colocando Deus como mãe e não como pai. Existem diversas razões bíblicas para Deus ser pai, para Deus ser quem sustenta, quem cuida, quem protege, quem guarda, quem corrige. Existem diversos termos, razões bíblicas para isso, como as que eu acabei de levantar. E a própria comunidade LGBT, relendo as Escrituras e na parte que fala sobre os relacionamentos homoafetivos ou condenando esse tipo de ação, eles releem isso dizendo que é para a sociedade daquela época, que é para aquele momento, que isso não é válido para os dias de hoje. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Infelizmente, tem muitos pastores que estão pregando um evangelho olhado e interpretado por uma ótica que não é da Bíblia como um todo, mas é uma interpretação míope, astigmata ou defeituosa das Escrituras. Tomemos cuidado com isso. Deus se revela a nós essencialmente em termos masculinos, mostrando que Ele é o Deus Pai, que Ele é o Pai que muitas vezes nós não tivemos, que Ele é o Pai que cuida, que ama, que exorta, que corrige, mas que sustenta, que governa, que guia
Ele é o nosso Pai. Ele está disponível para todos nós. A qualquer momento que nós chegarmos a Deus e falar: Deus, meu Pai, tenha misericórdia de mim, me ajude, me sustente nas tragédias, na calamidade, nas dificuldades dessa vida, Senhor, me alcance. Meu Pai me alcance. Ele está disponível para nós, porque Jesus Cristo abriu o caminho até onde Deus Pai está. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, aqui nós terminamos essa aula. Eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu precisava terminar esse parágrafo. No próximo domingo nós vamos falar sobre o item 3 da Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial. E eu gostaria que você não perdesse. Essa declaração, ela tem verdades que a gente tem negligenciado por muito tempo na história da igreja. A gente muitas vezes fica focado com as coisas desta vida, com os cuidados desta vida, com as necessidades dessa vida. E nós não podemos ser negligentes, mas nós perdemos de perspectiva aquilo que de fato é importante. Conhecer a Deus, que você vai viver a eternidade com Ele. Como você vai viver a eternidade com alguém que você não conhece? Que já se revelou para nós através das Escrituras. Como nós vamos viver em paz neste mundo, sem saber se nós estamos em paz com o Criador que nos fez, que nos formou do pó? Nós precisamos conhecer a Deus. E o meu desejo é que você se debruce sobre as Escrituras, busque a Deus, se alimente das Escrituras, mesmo cansado, mesmo sem disposição, abra sua Bíblia e tenha comunhão com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este momento que nós pudemos estudar as Escrituras, que nós pudemos aprender um pouquinho mais sobre o Deus Criador, sobre como o Senhor fez o homem, a mulher, sobre a relação do homem e da mulher, do casamento. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de aprender mais de Ti. Que este conhecimento não fique apenas na nossa mente, mas que ele possa descer para o nosso coração, ir até as nossas mãos, os nossos dedos, os nossos pés e nos influenciar, Deus, a fazer o que é certo e o que é correto diante do Senhor. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana, os dias que se seguirão. Que o Senhor proteja as nossas casas, as nossas famílias. Que o Senhor proteja a igreja presbiteriana do setor Bueno, a nossa igreja tão amada. Que o Senhor continue guiando e cuidando. Que o Senhor abençoe o conselho da nossa igreja, dando sabedoria e discernimento na multiforme sabedoria do Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Abençoe os nossos pastores, sustente-os, sustente as suas famílias, que o Senhor possa guardá-los para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.